Bem, bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer imensamente a diretoria do Simpro, nas pessoas da professora Conceição e da professora Liliana, pela oportunidade de estar com vocês hoje. Bom, vamos falar sobre saúde do trabalhador nesse contexto que já foi introduzido pela professora Conceição, né? Quando começou a pandemia, há mais ou menos um pouco mais de um ano, né? Nós tínhamos esperanças de que poderíamos controlar a disseminação do vírus, sabendo que enfrentaríamos dois problemas enormes: o governo federal e a enorme desigualdade social e econômica da população que já vinha se aprofundando. Os fatos demonstraram que nós conseguimos fazer quase tudo errado, até chegarmos a esta situação de aproximadamente 4.000 mortes por Covid por dia, sem contabilizar as mortes por outras causas, decorrentes muitas delas de falta de atendimento e cuidados pelo sistema que está colapsado, sistema de saúde. O fato é que nunca gerações vivas viram tamanho morticínio como esse daqui. E eu vou colocar algumas coisas que poderiam ter sido feitas, que podem ser feitas ainda, que deveriam ser feitas ainda. Então, essas são avaliações que são feitas em vários textos, por vários epidemiologistas do mundo inteiro e do Brasil. Primeiro, controle de viagens internacionais que nós nunca fizemos, tampouco de circulação de rodovias, e isso fez com que o vírus se espalhasse rapidamente pelo país todo. Se a gente tivesse bloqueado o espaço aéreo em São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza e Manaus, lá no início de 2020, onde chegaram os inúmeros passageiros infectados, a história teria sido outra, né? Colaboração entre os setores público e privado, que tampouco vimos, pois não há comando nacional. Embora o Brasil possua uma legislação robusta no sentido de enfrentar calamidades públicas, essa legislação ela não foi cumprida. Então, não temos comando nacional, tampouco coordenado pelo governo federal, que deveria ter se articulado com as empresas para redirecionar a produção industrial para equipamentos, máscaras, medicamentos necessários, como relaxantes musculares e sedativos que estão em falta agora. Então, nós não temos mais praticamente, mesmo nos grandes hospitais, né? E que deveria também, o governo federal deveria ter pactuado para bloquear demissões de trabalhadores que estão ocorrendo em vários setores. E deveria ter auxiliado os pequenos empreendimentos. Embora isto tenha sido aprovado no Congresso Nacional, os pequenos empreendimentos acabaram não recebendo, porque esse dinheiro ficou retido nos bancos, né? Isso foi notícia de jornal, isso é uma coisa já sabida. Terceira questão, campanhas de informação pública, que dependeriam também de mensagens muito fortes, de orientação correta, baseada na ciência. Ao contrário, nós vimos a maior autoridade política do país minimizando a pandemia, falando em gripezinha, mimimi, tratamento precoce, fazendo propaganda de tratamento precoce com medicamentos utilizados para outras doenças que não a Covid e que produzem efeitos colaterais importantes. Colegas meus que atendem diversos serviços de saúde têm relatado que internam e entubam muitos pacientes que se achavam protegidos porque estavam tomando esses medicamentos divulgados pela Presidência da República e por outros médicos aliados, né? E alguns estudos mostram, por exemplo, a alta incidência de insuficiência renal aguda, possivelmente relacionada ao uso desses medicamentos. A outra questão que deveria ter sido feita e que pode ser feita, integração com mídias de massa, para transmitir orientações a toda a população, coisa que não houve, embora a maioria dos meios de comunicação tenha se comportado melhor agora do que em outros momentos, sempre salvaguardando os interesses como empresa. Por exemplo, mantendo o trabalho presencial para seus jornalistas, pessoal da área técnica para manter o padrão ouro de qualidade, o que resultou em surtos de infecção em emissoras de rádio e TV. Só para registrar, o Brasil tem o maior número de jornalistas mortos por Covid no mundo. A outra questão, combate a falsas informações, ao contrário de criá-las, né? Nesse aspecto, eu gostaria de resgatar um aspecto que nem sempre é lembrado. Qual a melhor forma de combater as falsas notícias? Imagine se as equipes de saúde da família, com seus agentes comunitários de saúde e demais profissionais, estivessem a todo vapor em um sistema fortalecido como deveria ser.
É previsto que as equipes de saúde e família conheçam o território, as casas, os moradores, as atividades de trabalho, incluindo aquelas informais, muitas delas exercidas nas casas. Há vínculos construídos entre esses profissionais de saúde e os moradores, e em tempos de pandemia, as informações prestadas seriam de grande qualidade. Assim, contra as avalanches, né, falsas, falsas, avalanches de notícias falsas virtuais, teríamos as informações dadas virtualmente, mas por meio de relações construídas ao longo do tempo. Os professores também poderiam ser pessoas a prestar informações claras, baseadas na ciência, se houvesse uma rede intersetorial de cooperação. Seriam, então, profissionais de saúde, professores, assistentes sociais, rádio e TV locais, igrejas comprometidas com o bem-estar da população, movimentos sociais, movimento sindical, enfim, uma rede com faces conhecidas da população, de confiança da população. Essa seria uma forma de nós combatermos as chamadas fake news, né? A outra questão, aumento da capacidade do sistema de saúde. É inegável a necessidade de se fortalecer o SUS, mas não só naquilo que diz respeito aos hospitais e UTIs, como a grande mídia destaca. Todos os seus níveis de atuação têm que ser fortalecidos. Vigilância em saúde, atenção primária à saúde, as especialidades, os hospitais, UTIs, reabilitação e atendimento domiciliar. Porque é esse conjunto do SUS que pode fornecer dados para orientar decisões das autoridades para prevenção, diagnóstico precoce, de forma a impedir a circulação de infectados e contactantes, tratamento correto para a recuperação dos doentes leves, moderados e graves, detecção de sequelas e reabilitação. Eu reforço, embora o que sensibilize as autoridades políticas seja o colapso do sistema de saúde e funerário, os sanitaristas têm alertado para a necessidade de ações de orientação, vigilância e assistência em todos os níveis, que diminuiriam não só os casos graves e óbitos, mas principalmente a transmissão do vírus, evitando novos casos. Tudo isso até o momento sem vacina, portanto, factível desde março de 2020. Apesar disso, há anos, e mesmo em plena pandemia, existem ataques do governo federal e do Congresso Nacional que têm sido feitos contra os serviços públicos e contra o SUS. Eu vou citar 5 maldades contra os serviços de saúde. A primeira maldade se refere ao subfinanciamento crônico. Para fazer tudo que o SUS faz, é preciso dinheiro. A Constituição Federal tem previstas as fontes de financiamento, mas a destinação de recursos nunca foi cumprida. E, embora o aporte de recursos tenha que ser dividido entre União, Estados e municípios, a União até hoje não tem sequer um percentual mínimo destinado ao SUS. Resultado, o Brasil ele gasta muito pouco em saúde em comparação aos outros países, incluindo os europeus. A segunda maldade contra o SUS se refere à progressiva marcha da privatização de suas ações. Em 2000, quando foi aprovada a Lei da Responsabilidade Fiscal, passamos a ter limitação de aumento de gastos com pessoal pela administração direta, mas, ao mesmo tempo, com estímulo e favorecimento ao aumento de despesas com serviços terceirizados, entre as quais as OS. Então, a mensagem é: gastar não pode, mas se for com o setor privado e compra de serviços, pode. A terceira maldade é a aprovação da Emenda Constitucional 95, aprovada em dezembro de 2016, que congelou o orçamento de gastos por 20 anos. A quarta maldade é a propaganda cotidiana contra o SUS e o incentivo à adesão aos planos privados. Grande parte deles tendo o sistema financeiro por trás, com seus parlamentares a votarem leis e emendas constitucionais, com seus gestores de saúde em postos-chave no país, que prejudicam o SUS e favorecem o sistema privado de saúde e de seguros. Os grandes veículos de comunicação há anos disseminam a imagem de filas e problemas das unidades de saúde, que existem, claro, mas sem nunca falar das coisas positivas do SUS. Isso porque, disfarçada de imprensa neutra, na verdade defendem seus interesses, não explicitados para o grande público. Disseminação de piadas e quadros cômicos em horário nobre com comediantes populares, né,
por anos a fio, fazem com que as pessoas sintam vergonha de serem usuárias do SUS, enchendo a boca ao dizerem que tem plano privado. Totalmente oposto de alguns outros países onde os cidadãos têm orgulho do seu sistema de saúde, que nem sempre é tão universal quanto o SUS, e defendem o seu aprimoramento, pois todos os sistemas têm problema, e a opção é lutar para enfrentá-los e não boicotar aqui dos princípios que garantem os serviços para todos. A migração das camadas médias para os planos privados resultou na diminuição da pressão política sobre as autoridades públicas. E é bom reforçar que o SUS é, sobretudo, o resultado da maior política de diminuição das desigualdades em nosso país. E, finalmente, a quinta maldade, uma bem recente, foi a inclusão oportunista de PECs adormecidas desde novembro de 2019 na emenda constitucional 109, referente ao auxílio emergencial, esse último. Mesmo com valores entre 175 a 375, pelo que se sabe, por 4 meses, criou-se a narrativa de que é preciso financiar esse auxílio emergencial com arroxo salarial dos servidores públicos, ao colocar uma possibilidade de congelamento salarial dos servidores públicos, congelamento de progressão na carreira e de não realização de concursos públicos. Só para lembrar também que nós somos campeões de mortes de médicos e pessoal de enfermagem por Covid no mundo. E a outra questão que deveria ter sido feita de uma forma diferente é a proibição de eventos, testagem em massas, né? E o fechamento de escolas, que isso sim aconteceu. Comentário que eu teria a fazer sobre isso. Sobre a proibição de eventos públicos, que tem o intuito de evitar aglomerações, contato físico, compartilhamento de ambientes fechados, mal ventilados e sem renovação de ar, normalmente, o destaque dado pelas autoridades políticas e mídia, quando se fala de proibição de eventos, é a proibição de festas e atividades noturnas, que são atos voluntários das pessoas. É como se o vírus dormisse durante o dia e acordasse somente à noite. E não, o vírus está ativo 24 horas por dia, onde há pessoas. Quanto mais próximas essas pessoas umas das outras, melhor para o vírus. Quanto mais fechado é o ambiente, mal ventilado, melhor para o vírus. Quanto mais pessoas sem máscaras, melhor para o vírus. E onde encontramos essas condições? Nos locais e nas atividades de trabalho, nos transportes coletivos, que são usados basicamente por pessoas que vão e voltam do trabalho, que continua ocorrendo, e as atividades que são consideradas essenciais, seja porque são mesmo para a nossa vida e segurança, como serviços de saúde, farmácia, transporte coletivo, cemitérios, locais para comprar alimento, agentes de segurança, etc., seja porque o governo federal considerou essencial para que as empresas pudessem justamente manter as atividades, como ocorre na mineração, cujos minérios são predominantemente para exportação, e frigoríficos, cujos produtos foram predominantemente exportados, às custas do adoecimento dos nossos trabalhadores e dos demais munícipes, onde essas empresas estão sediadas. Basta ver os números dessas empresas, nós veremos que grande parte foi destinada. Danilo fechou a Maria. Só um minuto, Maria. É que abriu o microfone. Tudo bem, pode continuar. Abrir. Bom, então, como eu dizia, a grande parte dos produtos das minerações e dos frigoríficos foram destinados para fora do Brasil, né? E não nos esqueçamos também dos trabalhadores do mercado informal. Grande parte hoje, uma população muito numerosa, muitos deles transformados em microempreendedores, né? Bom, estamos falando do quê? De atividades as mais diferentes possíveis. Médicos, enfermeiros, trabalhadores de limpeza, professores, maqueiros, segurança, trabalhadores de frigorífico, comércio, rádio, TV, transporte coletivo, empregada doméstica, sepultadores, ambulantes camelôs, trabalhadores por aplicativos, etc, etc. E sobre as escolas e professores? Ponto polêmico, sempre se diz, abre, não abre, abre, não abre. Né? Porque, obviamente, o ensino remoto traz grandes problemas também, né? Mas é desnecessário dizer para vocês que o ensino remoto obrigou todos os trabalhadores a se reinventarem, professores a se reinventarem.
Não é novidade para ninguém que as pessoas que tiveram que manter suas atividades de trabalho remotamente encontraram as mais diferentes dificuldades. Entre as quais, necessidade de um bom computador, pagamento de uma boa internet, local para ficar em casa tranquilamente, disputando com outros membros da família, né? Em apartamentos que geralmente não são grandes mansões. Foi preciso se acostumar com o contato remoto, com as janelinhas dos alunos fechadas, os novos modos de ensinar e de aprender. E a maioria das escolas públicas não aproveitou a interrupção de quase um ano das aulas presenciais para, com a participação dos pais dos alunos, melhorar a ventilação das salas de aula e planejar as adaptações organizacionais para o retorno às aulas presenciais com segurança. Mesmo nas escolas privadas, a grande maioria tampouco realizou um planejamento com a participação de professores, demais professores, pais e alunos. Por quê? Porque a comunidade escolar, no seu conjunto, que conhece, por que é importante a participação dessa comunidade escolar? Porque é essa comunidade que conhece o conjunto das interações nas relações, com conhecimento fundamental para se pensar em fluxos de circulação protetores, com ou sem vacina. E o momento atual é de grande preocupação, porque nós estamos numa guerra em que nós estamos perdendo, em que nossos inimigos principais são o vírus da SARS-CoV-2, a pobreza, a desigualdade, as aglomerações de pessoas, ambientes mal ventilados, as informações falsas, fake news, como são conhecidas, e as atitudes negacionistas. E todos esses aspectos atingem os mundos do trabalho. Vários estudos mostram que a desigualdade econômica, de inserção social e no mercado de trabalho, mais o aspecto das raças, etnias, determinam maior exposição ao vírus, maior possibilidade de se infectar, mais tempo em transporte público, mais aglomerações, mais trabalho presencial, mais comorbidades e, portanto, mais possibilidades de se ter a forma grave da doença. As desigualdades chegam até as vacinas. Os poucos vacinados, a maioria dos vacinados é de brancos, porque há mais idosos brancos do que negros. E também as profissões que foram consideradas prioritárias são também prioritariamente em que há população branca. A maioria dos negros que foram vacinados foram os de situação de rua, policiais militares e trabalhadores da limpeza. E a maioria que está em trabalho remoto é de curso superior. E o mercado informal aumentou brutalmente. Então, vocês viram que nós temos mais bilionários, notícia desses dias aí, mais bilionários no Brasil e mais pobreza também. Nesse cenário de guerra, a vacina é um alento, mas não é milagrosa. E também a imunidade coletiva está distante. A vacinação de trabalhadores é de fundamental importância, né? E dos professores, para que seja possível o retorno às aulas presenciais, e mesmo assim, de uma forma muito cuidadosa. O ideal seria vacinar rápido e muito, junto com medidas de restrição de circulação de pessoas, para a obtenção de proteção individual, que aí se dá proteção a formas graves e óbitos, diminuir a disseminação do vírus, diminuir as variantes de preocupação e caminhar rumo à imunidade coletiva. Mas se no Brasil nós temos um SUS, como destaquei, com capilaridade e logística para chegar aos 4 cantos do país, de qualquer maneira, de barquinho, aviãozinho, de jegue, a pé, seja lá como for, por outro lado, nós temos poucas vacinas, por absoluta irresponsabilidade do governo federal, que devia ter negociado junto com as farmacêuticas desde agosto do ano passado, né? E a vacinação, portanto, tem sido feita muito lentamente. São 500 mil vacinas por dia, doses, quando nossa capacidade seria de pelo menos 2 milhões de doses, né? Vejam que, mesmo nos países do hemisfério norte, vacinar rapidamente, a capacidade deles é menor, porque eles não têm um sistema com tanta capilaridade quanto o SUS, mas nós não temos vacina. Mas com ou sem vacina, é fundamental fazer o que os outros países fizeram quando conseguiram controlar a pandemia em diferentes momentos, com 2 medidas não farmacológicas, e é possível a gente diminuir o número de casos graves e óbitos.
Uma medida é testar muito, testar, isolar os infectados, buscar ativamente os contactantes e infectados e isolá-los. Quem não consegue isolar tem que receber auxílio do governo, dos governos, na verdade, né? E a outra medida é determinar a restrição de circulação de pessoas. Recente publicação do El País mostrou que o excesso de mortes em 60% de janeiro e fevereiro de 2021 agora, entre caixas, motoristas e vigilantes, se comparado a janeiro e fevereiro do ano passado, quando a gente ainda não tinha pandemia. Nada é surpreendente. Se a gente for ver a lista de ocupações que tiveram mais desligamentos por morte, estão motoristas de caminhão, faxineiros, vendedores de comércio varejista, porteiros de edifício, etc. E se a gente for fazer mais pesquisas, vamos encontrar em todas as categorias profissionais, né? O destaque dado pelas autoridades políticas tem sido a proibição de festas e atividades noturnas, mas as atividades de trabalho têm sido ignoradas. E volto a dizer, o vírus circula onde há gente. Meios de transporte lotados e locais de trabalho fechados, mal ventilados e cheios de pessoas são prato cheio para o vírus. Para dar visibilidade para essas condições de trabalho, nós temos um projeto de pesquisa que começou praticamente em novembro e que busca informações de todos os trabalhadores presenciais a responderem um formulário. Nós buscamos a narrativa direta e insubstituível dos que trabalharam e trabalham presencialmente. E convidamos todos os sindicatos a serem nossos parceiros, sem qualquer ônus financeiro. O Simpro já é parceiro nosso, né? Convidamos todos a participarem, respondendo o formulário. E temos a felicidade, no caso do Simpro, de termos uma pessoa da diretoria, a professora Liliana Lima, como integrante do grupo de pesquisadores. Esse projeto busca as informações do trabalho presencial, seja ele como for, inicialmente por meio desse formulário eletrônico disponível no portal do projeto e no de vários sindicatos. Buscamos informações também por meio de entrevistas posteriormente, que deverão começar no final de abril, começo de maio, dependendo da categoria profissional, são realizadas por telefone ou plataformas digitais. A nossa hipótese é de que as atividades presenciais e o trajeto expuseram e expõem os trabalhadores ao risco de exposição ao vírus de uma forma aumentada. No nosso portal, nós temos histórias de pessoas que tiveram Covid e sobreviveram e de outras pessoas que faleceram. E, finalmente, temos muitas matérias informativas, perguntas e respostas mais comuns que estão sendo lançadas hoje, muitas dessas perguntas com base nos pedidos que temos recebido dos trabalhadores que respondem. Temos mais de 2.200 respostas até o momento dos trabalhadores. E trata-se de uma pesquisa na qual vamos interagindo com nossos parceiros, entre os quais os sindicatos. Só para reforçar, para controlar a transmissibilidade e o número de casos novos de verdade, a única saída hoje é a diminuição de circulação de pessoas com lockdown, que de fato foi feito somente por pouquíssimas cidades. E para conseguir um lockdown de verdade, é preciso auxílio emergencial, um valor de R$600 para a sobrevivência dos mais vulneráveis. As pessoas não podem ser condenadas a ficar em casa, em lockdown, morrendo de fome. Isso não pode, isso é desumano. 2, meios de transporte coletivo dimensionados para não aglomerar e, ao mesmo tempo, protegendo condutores, cobradores e fiscais, impedindo aglomerações de pessoas, o que naturalmente vai ocorrer se houver suspensão das atividades de trabalho não essenciais de verdade. 3, ação de informação sobre o risco aumentado em locais fechados e ainda mais sobre mal ventilados e sobre o benefício do uso de máscaras em locais públicos e sobre o seu uso correto. 4, medidas efetivas de manutenção de empregos e salários para que não haja um aumento do contingente informal e desempregado. E 5, trabalho remoto sempre que possível e necessário, até o controle da situação. Como eu ouvi a conversa inicial de vocês, que muitas escolas estão querendo aproveitar esse momento para manter, então, as escolas
com ensino remoto o tempo todo. Quer dizer, esta é uma prática que é uma prática ruim para os professores e também para os alunos e para a prática da nossa sociabilidade, etc. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, que eu tentei condensar em 30 minutos. Então, estou aqui à disposição para eventuais perguntas e depois eu sei que vocês têm uma pauta extensa aí a cumprir. Muito obrigada pela oportunidade.